Então eu queria começar perguntando… O que é esse gênero body horror? Body horror, ou horror corporal, é aquele tipo de terror. Vamos usar terror aqui do jeito mais amplo que existe, né? Em que todo o horror, a repulsa, a violência se manifestam no corpo de um personagem, né? Então, vamos pensar, por exemplo, em A Mosca, do David Cronenberg, né? O David Cronenberg é um dos mestres do horror corporal. E na Mosca, o Jeff Goldblum vai, aos poucos, se transformando numa mosca, com tudo que tem de repelente nessa transformação, né? Então, o corpo é o palco do horror, vamos dizer, dessa maneira. Não, e é um filme que dá muito medo, A Mosca, né? Eu lembro, porque ele é meio dos anos 80, não é? Ele é do final dos anos 80 e eu acho que ele dá muita repulsa mesmo, É, que ele vai né? ficando muito horroroso. Repugnância, é a repugnância que ele causa, e o Cronenberg é mestre em mostrar todas essas transformações com uma riqueza de detalhes que faz a gente não conseguir jantar depois. Total. Né? Tem que fazer jejum antes e depois do filme, porque senão não dá certo. E aquele filme que ele é um cientista e aí ele vai fazer um experimento e o experimento dá errado e aí ele mistura o DNA com a mosca, não é? Isso, ele vai fazer um experimento de teleportagem, né? De ser transportado, ser pulverizado em átomos num lugar e ser recomposto em outro. Só que quando ele entra na cápsula que vai pulverizar ele, uma mosca entra junto. Então o DNA dos dois se mistura. E aos poucos a transformação vai acontecendo. E ela é pior ainda no começo do que no final. Porque uma das sacadas muito legais do body horror, quando ele é bem feito, é mostrar essa transformação aos poucos. Pegar uma figura normal, quer dizer, ou que a gente reconhece como humana, e inserindo nela elementos discordantes, assim. Tem uma cena muito legal na Substância, por exemplo, em que a Demi Moore, de repente, ganha um dedo envelhecido da mão, né? Um dedo da mão dela fica super envelhecido e ela não sabe o que fazer, porque ela ainda tá bonita, tá, né? Toda ali arrumada, tudo mais, mas ela tem que esconder aquele dedo que não é de uma mulher de 50 anos, que é o que a personagem dela tem no filme. A Demi Moore tem um pouquinho mais na vida real, mas está muito bem, né? E ela ganha um dedo de 90 anos ali, né? Com artrite, com manchas, descoloração, a unha toda encarquilhada, né? E aquilo é muito chocante, aquilo. E é um elemento só. Então, isso é uma coisa muito bacana do body horror. Quem sabe usar, sabe como causar essa perturbação na gente, né? Você imaginar, por exemplo, você acordar um dia com o nariz, digamos assim, você toda do jeito que você é, mas uma coisa sua só destoando. O que você faz com aquilo, né? E é muito legal no roteiro também, né? Porque a gente vai percebendo o que vai acontecer ainda, né? Eu lembro quando eu fui assistir a Substância, e uma das coisas que eu amei muito da Substância, eu conheço pessoas que já assistiram várias vezes, tipo, acabou de lançar, elas já, quero ficar… Porque cada vez que você vai relembrar, você vê uma coisa que você não prestou tanta atenção, assim. O roteiro é muito bem feito. A Demi Moore faz uma ex-estrela chamada Elizabeth Sparkle, ou Lizzie, como todo mundo chama ela. Ela teve um momento de glória dela, teve estrela na Calçada da Fama, ganhou Oscar, foi uma mulher lindíssima. E tudo nela está ligado a essa adoração e a essa imagem de beleza que ela tem e que ela preserva, não só fisicamente mesmo, mas na cabeça dela também, né? Só que ela foi sendo esquecida, ninguém mais lembra quem ela é. Ela sobrevive nesse momento com um programa de fitness na televisão, um programa que não dá grande audiência, não é grande coisa. Aliás, aí tem uma referência a um momento difícil que a Jane Fonda atravessou na carreira dela, né? A Jane Fonda foi uma super estrela, teve ali um momento de esquecimento ou de ostracismo, e ela se reinventou como uma estrela do fitness, né? Sim. Ao contrário do programa da Lizzie Sparkle, a Jane Fonda ganhou uma popularidade imensa com os programas de aeróbica dela, né? Era a grande moda na época, era a aeróbica de alto impacto, né?
que ela fazia. Que era meio anos 80, 90 ali, né? Na verdade, 80. 80 mesmo, assim. E salvo engano, ela caprichou tanto no alto impacto que ela teve que fazer uma prótese, colocar uma prótese de quadril. Então, cuidado, pessoal. Cuidado com a aeróbica. Cuidado com fórmulas mágicas, Sim. né? E cuidado com o exagero também, né? Porque, às vezes, aquilo que numa certa quantidade é bom, em outra quantidade fica nocivo. E isso é uma coisa que está na substância também, né? Uhum. Ela está tão desesperada com a chegada da idade, com a maneira como ela começa a ser desprezada pelo diretor da emissora de televisão em que ela trabalha, que é um horror de pessoa, é um boçal, né? Ele chama Harvey, e não é por acaso, né? Tem uma referência aí ao Harvey Weinstein. E ele quer demiti-la, ela ouve ele no banheiro falando coisas horríveis dela ao telefone. E então ela quer alguma coisa que mude radicalmente essa situação, que devolva a ela a juventude, a beleza, o frescor, não que ela tenha perdido. Isso que eu acho mais cruel em A Substância, que ela é uma mulher muito bonita, né? É uma mulher que está muito bem para a idade dela, e quando eu digo bem para a idade dela, quer dizer, em cada idade a gente tem uma beleza diferente, né? Uhum. Não é nem menos nem mais, mas ela está com toda essa beleza ainda da idade dela. E, no entanto, ela quer desesperadamente recuperar o passado, o que ela foi, um eu ideal dela. E daí vem A Substância, que é um procedimento clandestino, né? Altamente suspeito e que tem consequências aterradoras. Nossa, gostei. Explicou sem um super spoiler. Mas o que me marcou muito nesse começo, que a gente conhece a Elizabeth Sparkle, vê exatamente, né, esse lugar que ela tá de professora de aeróbica. Eu amei também toda a direção de arte, o figurino, porque é uma coisa meio futurista e anos 80 ao mesmo tempo, né? São essas referências juntas. E a gente vê ela linda. A gente vê ela maravilhosa. E a repulsa maior é dela mesma com ela, né? Sim, sim. Ela ouve o diretor da emissora falando aquilo. E, na verdade, o que aquilo traz à tona é tudo que ela acha dela, né? É a repugnância dela com ela, o desgosto dela, o ódio dela, a idade em que ela tá. Tem essa misoginia que é super direta, explícita, que é a de um homem assim, muito grosseiro, né, na maneira como ele trata ela. E tem essa outra misoginia que é a que a mulher aprende a exercer sobre ela mesma. Sim. Né? E que é muito cruel. Sim, e do padrão de beleza, né? Que a gente, desde que a gente nasce, eu sou horrível, né? A gente sempre tem que se olhar, se vendo mil defeitos, né? E a gente aqui, numa plataforma de beleza, fala como ficar linda e como melhorar, e ao mesmo tempo como não ser vítima disso, mas no final todas somos, né? Desde o dia que a gente nasce, praticamente, e que a gente se entende por gente. E acho que isso também a gente se conecta muito com o filme, né? Porque você vê quantas vezes você tava bem, tava linda, tava ótima, ou nem tanto, mas tava ok na vida, e você tava se sentindo um monstro. Né? A gente vê a Demi Moore, que assim, é uma das mulheres mais lindas que a gente cresceu vendo, fazendo esse papel dela se olhar no espelho e se sentir um monstro. E vale dizer, é muito corajoso da parte da Demi Moore. Eu acho que assim, tem coragem e tem também uma certa raiva, sabe? Tem coisas para exorcizar interpretando esse papel. Porque a Demi tem familiaridade com procedimentos estéticos, né? Alguns deles não foram felizes. Felizmente, ela conseguiu reverter a maior parte dos efeitos desses procedimentos mal sucedidos, né? A gente vê um vestígio ou outro ainda. No filme, né? Ela ainda não tinha revertido totalmente, né? Porque ela teve no meio da pandemia um problema que
ela fez um procedimento e a boca dela ficou virada assim mais para baixo. Acho que foi um fio que ela colocou. Eu acho que assim, separou completamente aqui os malares da parte inferior do rosto, né? E ela foi muito criticada, né, Isabela? As pessoas falaram muito sobre isso. Ela foi massacrada. Eu gosto de ter, assim, muito respeito, muita delicadeza para falar dessas coisas, porque eu acho que quando uma pessoa faz um procedimento radical assim, tem algo que tem alguma coisa que está deixando ela muito infeliz, né? Tem alguma coisa que não está bem com ela, que ela está tentando corrigir e, na verdade, o resultado acaba sendo pior porque não há exatamente o que corrigir, né? Há o que transformar e a transformação nem sempre é adequada, nem sempre é bem-vinda. Mas eu acho que, antes de mais nada, tem um componente psicológico. E ninguém está na pele dos outros para saber exatamente o que a pessoa está passando, né? Olha só, ela fez isso durante a pandemia, ela se separou faz bastante tempo do Bruce Willis, mas ela ainda é muito ligada à família. O Bruce Willis estava passando também, tinha recebido o diagnóstico, estava manifestando sintomas mais graves de uma doença que está roubando totalmente a cognição e a consciência, a memória. Ele é o pai das filhas dela, né? Que também são muito ligadas nele. Ela tinha tido uma separação amorosa. A pandemia foi uma coisa muito dura. Ela estava numa fase na carreira em que pessoas, mulheres principalmente, que foram conhecidas pela beleza, começam a ser desvalorizadas de maneira muito dura. Então a gente não sabe o que os outros estão passando. Total. Né? É muito feio falar assim, olha, virou isso, virou aquilo, porque é o tal negócio, a gente nunca sabe o dia seguinte e aquilo que a gente vai passar, né? Exato. Então tem que ter cuidado, eu acho, para falar disso. Não é incomum que estrelas que foram muito conhecidas pela beleza façam procedimentos que acabem prejudicando muito mais, acentuando muito mais a passagem do tempo que elas tanto querem evitar, do que propriamente devolvendo alguma juventude ou algum frescor para elas, né? Mas a diva reverteu, né? A diva reverteu. E a Demi Moore, ela, acho que na medida do possível, ela não fala tanto sobre esse procedimento. Eu acho que o filme foi até uma resposta dela a isso que aconteceu ali. Talvez o jeito que ela encontrou de falar, né? Acho que externalizar isso. Porque ela tem um livro dela também, né? Que ela fala sobre a vida dela tentando ficar sóbria, né? E a recaída, eu tava vendo isso ontem. Quando ela se casou com Ashton Kutcher, que ela teve uma recaída com o álcool, né? Que ela conta no livro que ele que ficava estimulando ela a beber também. Tipo, bebe. E aí ela ficou uns anos meio no buracão, gente. E ela fala muito sobre isso, sobre a relação dela com a mãe dela. Ela também se coloca muito vulnerável, né? Eu adoro a Demi Moore. Eu acho ela maravilhosa. A família dela, o jeito que eles estão ali junto com o Bruce Willis é muito lindo também, né? Como a família toda se uniu. Aquelas, né, que começam. Sou amiga da Demi, gente. Eu sigo. Eu acho ela maravilhosa, assim. Ela é muito linda. Então é mais chocante ainda quando a gente assiste A Substância. Essa mulher que é uma diva, que tá naquele lugar ali de, tipo, 100% vulnerável, né? Os piores ângulos que ela pode mostrar ali, né? Tipo, uma pessoa que só tá ali, né? Tá emburacada mesmo na tela. Tá emburacada na tela. E eu acho que é uma maneira dela de reconhecer também que a saída que ela estava procurando nos procedimentos radicais não era uma saída, era mais um passo rumo ao fundo do poço em que ela estava, né? Eu acho que, além de tudo, a Demi quer fazer um alerta, quer dizer assim, olha, pensem, né? Isso não é natural, isso não é certo, né? Você não tem que olhar para você e ver um monstro no reflexo do espelho, né? Sim.